Boa noite, queridos filhos, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Padre Wagner. E hoje nós temos uma presença muito especial, que é a do Padre Daniel, pároco da paróquia Senhora Santana, aqui em Posse. Padre Daniel, seja muito bem-vindo ao programa e também ao canal da nossa Capela São Francisco Xavier, lá de Buritinópolis. Ok, Padre. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida, pela oportunidade de participar aqui junto com os seus paroquianos, seus fiéis, os seguidores do seu canal, e partilhar um pouquinho dessa história nossa de vida, que é a nossa vocação. E o Padre quer também acolher você que está nos acompanhando, você de Buritinópolis e certamente você daqui de Posse, que está assistindo essa entrevista, e também das outras cidades, seja da nossa região, ali, Alvorada, Simolândia, Mambaí, ou de qualquer outro lugar do nosso país. O Padre quer acolher também as meninas da Pascom, lá de Buritinópolis. Obrigado, meninas, sejam muito bem-vindas aí, bom trabalho para vocês. E vamos conhecer um pouco da vida, da história vocacional do Padre Daniel, que não é a primeira paróquia, essa daqui do Senhor, certo? Não é a primeira paróquia, o senhor já passou por muitas outras, correto? Conta pra gente, Padre, como é que foi o seu chamado até chegar aqui hoje, onde nós estamos na Paróquia Senhora Santa? Bom, são 20 anos de história, né? Eu acho que até mais, porque são 10 anos de formação, né? Sim. Seminário e tudo mais. Mas minha história vocacional começou quando eu cheguei em Posse. Eu cheguei aqui com 10 anos de idade, isso no começo dos anos 80. Então o senhor não é natural de Posse? Não, sou natural de Posse. Eu nasci numa cidade chamada Ouro Verde de Goiás. E depois de muitas idas e vindas, chegamos em Posse, eu, meus irmãos, minha família, e foi aqui então que começou o despertar vocacional, quando eu fui participar da catequese, nessa paróquia, Senhora Santana. E depois disso, dessa preparação para a catequese, eu fui descobrir que eu tinha vocação sacerdotal. E aí comecei toda a preparação para a vocação, a catequese, depois a crisma, um grupo de jovens, e tudo isso que jovem faz, né? Sim. No começo dos anos 90, eu fiz o discernimento vocacional com o Sr. Zezinho, a irmã Antônia, que foi minha catequista, junto com o grupo jovem aqui da paróquia, o grupo Jackson, e fui para o seminário. Então, 4 de fevereiro de 1991, eu entrei no seminário, e aí veio todo o seminário menor, foram 3 anos, depois a filosofia em Brasília, 4 anos, depois a teologia também, continuei em Brasília, mais 4 anos, e aí, por fim, 10 anos de formação, quando me ordenei sacerdote. Quando fiquei padre, eu fui morar em Cabeceiras, lá eu fui administrador paroquial 2 anos. Então foi a primeira paróquia do Sul? Minha primeira paróquia foi em Cabeceiras, paróquia Santa Rosa de Lima. Depois disso eu fui transferido para Iaciara, lá eu fiquei 10 anos, paróquia de Santo Antônio, e depois fui transferido para São Domingos de Goiás. Lá foram mais 3 anos, e de lá fui transferido para cá. E aqui, chegando, já estou fazendo o 4º ano, aqui nessa paróquia. É um tempo bastante rico, assim, muitas histórias, né? Sim. E é isso aí. Você tinha mais ou menos quantos anos quando sentiu esse chamado vocacional? Eu devia ter uns 10 anos de idade, de 9 para 10 anos de idade, quando eu percebi que aquilo que eu sentia era vocação, né? Sim. Eu dei um nome para aquela emoção toda do nome de vocação. Aí o senhor chegou a contar para os seus pais logo cedo, já com essa idade, ou esperou amadurecer mais? Sim, eu me lembro que eu estava na catequese e a irmã Antônia, minha catequista, que graças a Deus é viva ainda, né? Ela me ajudou a discernir, a descobrir o que era aquilo, né? Aí, imediatamente falei com minha avó, contei para ela, e minha avó me apresentou como o Sr. Zezinho. E ele queria que eu já fosse naquele ano mesmo seminário, mas eu tinha 10 anos de idade. Sim. Então assim, eu não quis ir. Depois houveram muitas brincadeiras que eu não gostei, os colegas, os parentes, né? Sim. E era brincadeira da parte deles, mas eu achava a vida sacerdotal, o ministério sacerdotal um negócio tão sério, que eu não admitia brincadeiras com isso. Sim. Então eu fiquei 8 anos em silêncio em relação à vocação por conta disso que aconteceu na descoberta, né? E depois desses 8 anos, eu já ia
foi quando eu voltei a falar de vocação. Aí já estava em grupo de jovens, já estava terminando aquela série, e era mesmo o tempo de fazer um segmento e tomar um rumo, né? Aqui em Posse havia 2 cursos, contabilidade e magistério. Eram profissionalizantes. Então, ou ia fazer uma coisa ou ia fazer outra. E eu não estava muito afim, né? Eu sentia outro algo, a minha vida era para outro rumo. E fui então para o seminário menor fazer um encontro vocacional. E o padre João Assunção era o reitor na época. E a partir daí me ajudou muito nesse segmento. Eu fui para Formosa então, né? Fui para estudar. E também, antes de estudar, era um segmento que continuava, né? Então eu fiz o propósito de ficar no seminário nos 3 anos, era seminarista e tudo, mas a minha intenção era continuar o segmento. E foi o que aconteceu. No final do 3º ano, eu fui enviado para o seminário, para o Dom Vitor, mas antes disso ele vinha fazer retiros, fazia encontros, e eu muito sério com essa história de vocação, não levei muito na brincadeira não, o negócio foi sério desde o começo. E na minha cabeça, se eu ficasse 3 anos de seminário, para mim era o suficiente para fazer o discernimento. Tanto que quando eu fui para a filosofia, eu já fui fechado. Não, eu vou ser padre e eu quero isso porque os 3 anos que eu tive no seminário foram bastante intensos em todo sentido, no discernimento, para que eu pudesse chegar àquela conclusão. Evidente que o seminário todo ele é discernimento, né? Depois você vai apurando as coisas, os amadurecimentos vêm, né? A formação ela vai afinando, né? O seu trato. Mas os primeiros 3 anos eles foram fundamentais aí, nessa minha preparação para a vida sacerdotal, para o discernimento, né, vocacional. E depois a preparação foi mesmo filosofia, teologia, né? Sim. Foi chegando mais perto, mas os 3 anos eles foram bastante importantes aí. Sim. O senhor se recorda mais ou menos quando o senhor contou para os seus pais que o senhor queria entrar para o seminário? Como foi a reação deles? Aceitaram tranquilamente? Não? Não, meu pai ficou de primeira muito encantado até, né? Sim. Imaginar que tem um filho padre e tal. Mas a minha mãe ela não ficou muito contente não. Ela conhecia a passagem bíblica do Evangelho de ontem, não é? De graça recebeis, de graça deveis dar. Então na cabeça de minha mãe, ela queria que os filhos fossem engenheiros, médicos, advogados, outras coisas. Coisas que rendessem alguma coisa. E essa história de o padre não visar a vida financeira de início, para ele foi um negócio ela ficou meio sem querer, não é? Mas com o tempo, com o passar do tempo, ela foi percebendo que a questão não era financeira, a questão era outra. A questão era, primeiro uma realização pessoal e depois a realização de uma vocação. O que está atrás é isso, não é o que você tem, não é o que você faz, é o que você é. E o mundo, ele prega muito isso. Você tem que ter, né? Você tem que fazer, você tem que ter status. E o que dá status para alguém é exatamente o que você tem e o que você faz. Né? O foco não é muito no que você é. Tanto que agora nós encontramos muitos jovens, infelizmente a gente chega a essa constatação. Nós encontramos muitos jovens, excelentes profissionais, mas humanamente falando, aquilo que eles são fracos, são frágeis. Não tem uma boa preparação, são pessoas complicadas com relacionamento, enfim. E isso parte dessa mentalidade do mundo que aplica muita força no que a pessoa faz e no que a pessoa tem. E minha mãe trazia isso na cabeça dela, né? Mas com o tempo ela foi percebendo que não era isso. O mais importante é o que você é. E a felicidade de alguém conta muito. E depois, com o tempo, ela também abraçou o projeto, abraçou a ideia. E já na carreira final, nos últimos tempos, ela já era completamente favorável àquele projeto. Agora, o mais interessante é que também para eles, meu pai, minha mãe e meus irmãos, foi uma descoberta, né? Esse negócio de padre, como é que é isso, né? E para eles, na cabeça deles, como é que funcionava? Porque não tinha nenhum padre na família. Não tinha. E os padres, apesar de minha família ser muito próxima de padres, mas aquilo de pensar que um seu vai ser padre é diferente, né? Exatamente. E também foi um choque para eles. Então, de qualquer forma, no começo foi um pouco de estranheza, mas depois a vida começou a virar e mostrar que o ritmo era outro. Né?
E o pai mais tranquilo. Então, diante da vocação do senhor. Meu pai sempre muito aberto. Meu pai era assim, o que é que meu filho quer ser? Vamos apostar nisso? Meu pai era assim. O senhor falou aí, nesse período de discernimento vocacional, até mesmo de descoberta vocacional, a presença do Monsenhor Zezinho, né? Inclusive muito famoso em Posse, em toda a Diocese de Formosa, uma fama de santidade muito grande, né? O que o senhor poderia dizer para nós do programa, e também o pessoal que está em casa, sobre o Monsenhor Zezinho, o senhor que conheceu ele desde pequeno, né? Teve esse contato com ele, quem foi o Monsenhor Zezinho? O Monsenhor Zezinho foi um baita de um missionário, um cara espetacular, no sentido de ser abnegado, desapegado, um homem completamente dado e voltado para a causa, para a missão. Né? E eu falo isso, e cada palavra dessa tem um peso, por quê? Porque ele vai ser ordenado na virada dos concílios, né? Transição do concílio de Trento para o concílio Vaticano II. Essa transição vai dar no começo dos anos 60 até 65. E foi uma das maiores crises que a igreja enfrentou na questão vocacional, tanto na captação de vocações, quanto em firmar as vocações que existiam. Então houve uma demandada muito grande do clero naquela ocasião, por conta das novidades que vieram, né? Aí, toda a repercussão do Concílio Vaticano II dentro da igreja, e também dentro do clero, particularmente. Mas o Monsenhor Zezinho, ele parece não ter sofrido a crise dessa transição. Ele é um cara fantástico nesse sentido, porque ele mantém primeiro fiel à sua vocação, né? Depois fiel ao projeto igreja, depois fiel à missão do Cristo, que ele queria ser, ele foi no mundo Cristo no mundo, e foi uma pessoa que profundamente integrada com o seu tempo, mas um verdadeiro clérigo, né? Quer dizer, aislado disso, ilhado da questão mundana, né? Mas ao mesmo tempo, um cara que influenciou completamente gerações e gerações. Então, assim, era uma pessoa completamente voltada para a sua vocação, viveu integralmente a sua vocação, mas não deixou de participar e influenciar a vida social, a vida política, a vida econômica, não é? Por exemplo, na Pastoral da Juventude, eu acho que na nossa diocese vai demorar a passar um padre que fez a Pastoral da Juventude que esse homem fez. E não só aí, também as famílias, os casais, dentro também da área da formação acadêmica, né, da juventude. Então hoje nós contamos com inúmeros profissionais em diversas áreas que foram filhos, né, que foram alunos, discípulos do coração sacerdotal desse homem. Então, falar com vocês, não vamos ter que gastar aqui mais um programa, né? Para contar detalhes dele. O cara, em todo sentido, é fantástico. Agora, muito respeitado, né, pelas pessoas, né? Aqui em Posse, inclusive, foi decretado feriado municipal o dia de sua morte, né? Olha que bacana. Pelos vereadores da cidade. Então, é um feriado aí. Agora, eu vou te contar um negócio que poucas pessoas sabem. Eu tenho o Monsenhor Zezinho como referência para muita coisa, quase tudo na minha vida. Mas o padre que me fez ir para o seminário, na verdade, apesar de ser ele, o Monsenhor Zezinho, a pessoa que me ajudou, que me ajudou a fazer o discernimento e tudo mais, mas a visão que eu tinha de padre, que eu imaginava que pudesse espelhar um pouco mais, era o padre Humberto, não era o Monsenhor Zezinho. Porque eu menino ainda, com 10, 11 anos, quando eu comecei o discernimento vocacional, eu olhava para o Monsenhor Zezinho e achava ele muito santo, e é mesmo. Né? Não que eu não devesse ser, e muito sábio, um cara fantástico. Então eu imaginava que eu jamais conseguiria chegar perto daquilo que o Monsenhor Zezinho era. Não que o padre Humberto fosse menos, não era. Sim. Era uma figura diferente. E o que o padre Humberto apresentava como perfil sacerdotal e vocacional, para mim era aquele modelo que eu gostaria de empregar na minha vida. Né? Mas o Monsenhor Zezinho era a referência, né? Na missão, a referência na santidade, como falei aqui, na sabedoria, na inteligência, na entrega. Né? Então eu não tinha, se por um lado eu tinha um perfil do padre Humberto, por outro lado eu tinha a espiritualidade do Monsenhor Zezinho. De qualquer forma, os dois estão lá assim na esteira, né? No chão da fábrica mesmo, da minha formação religiosa.
formação religiosa e vocacional. A vida de fé, acredito, das pessoas de posse devem muito ao Monsenhor Zezinho, né? É tão interessante porque a gente escuta muito falar que ele era respeitado não somente pelos católicos, mas também os protestantes também respeitavam, né? Tinha essa figura de um homem santo, né? E gerava esse respeito. Ele dava aula, né? Ele chegou a dar aula, né? Sim, ele era diretor do colégio e isso foi por muitos anos. Era diretor, não era professor. Professor também. Né? Porque o que acontece? Quando ele chegou sacerdote aqui na região, porque ele é daqui, né? E ele voltou para cá como padre. O que houve? Precisava fundar as escolas. Então ele, junto com os padres do Sagrado Coração, o padre Humberto, o padre Inácio, um pouco antes, né? E os outros padres que vieram para a nossa região, mas para cá veio o padre Inácio e o padre Humberto, eles então criaram a escola e o hospital, né, da cidade. E o Monsenhor Zezinho, uma vez ordenado, veio para morar na região. Ele era pároco em Posse e cuidava de diocese em Nova Roma. Mas ele era um dos professores dentro do colégio, até porque você não tinha tantos professores, né, pessoas formadas que pudessem dar aula no tempo. Então, assim, quem chegava como médicos, né, no caso do Dr. Edgar, que chegasse como advogado, tem outros casos aí, e particularmente como padre, e os padres que fundaram as escolas, então eles eram os primeiros professores a tomar a frente, né? E ele foi professor, de primeira mão, mas foi o diretor da escola por muitos anos, muitos anos. Eu, quando estava terminando a oitava série para ir para o seminário, foi o último ano dele como reitor, como diretor do colégio, do ginásio aqui no caso, né? Que era o segundo grau, né? Aliás, era o final, a oitava série era o final do primário ali, né, do ensino básico, né? Então, e aqui em Posse já tinha a escola secundária, escola de segundo grau nesse período. Mas ele pegou o ginásio, que é esse de quinta e oitava série, que foi a grande escola que teve aqui na região todinha, naquele tempo, por mais de 30, 40 anos talvez, ele como diretor e professor dessa escola. Por isso que eu falo assim, a influência dele, nesse sentido, em todos os sentidos, em todos os âmbitos, da formação humana e da formação acadêmica do povo daquela época, e aí a influência até hoje, por muito tempo aí pela frente, foi exatamente também por esse trabalho dele frente à educação na cidade. É curioso, depois que ele deixou a direção do colégio, ele batalhou muito para tomar a universidade em Posse e trouxe a UEG. Então foi ele um dos mentores e também um dos que batalhou muito por isso. E com a universidade em Posse, ele foi professor lá primeiro. Tanto que quando ele morreu, ele estava terminando uma especialização em língua portuguesa para continuar dando aulas e formando a juventude da região. Então ele morreu agarrado a essa missão que ele tinha da formação acadêmica, que foi um dos viés da vida dele. Mas, assim, espiritualmente falando, como o senhor estava dizendo, sim, ele teve uma influência enorme em todos os sentidos da vida social, religiosa, comunitária, acadêmica da cidade, né? E você de casa pode, talvez, descobrir um pouco mais sobre a vida do Monsenhor Zezinho, um homem muito importante para a fé daqui de Posse, mas também para a fé da diocese, influenciou não somente o Padre Daniel, mas muitas outras vocações também, inclusive de homens que são padres hoje, né? Monsenhor Zezinho teve essa importância na sua vocação. Padre, quantos anos o senhor tem de sacerdote? Bom, eu tenho 20 anos, né? Eu fui ordenado 16 de dezembro do ano 2000. Já tem 20 anos, padre? 16 de dezembro agora eu faço 20 anos de padre. Então já passou por muita coisa nesses 20 anos. Certamente, né? 20 anos, já passou por muita coisa. O senhor consegue se recordar de um fato que deixou o ministério do Senhor marcado? Foi um momento marcante nesses 20 anos de experiência sacerdotal? Olha, Padre Wagner, é difícil apontar uma coisa, né? Foram tantas emoções nesses 20 anos aí que, nossa. Mas eu acho que as transferências, né, para mim, foram momentos muito, muito marcantes. Isso para mim pessoalmente. Sim. Né? Agora, assim, a nível de igreja e diocese, eu acho que houveram outros grandes momentos marcantes, né? Eu acho, por exemplo, o período que eu peguei ali foi o finalzinho da vida de Dom Vitor, né? Foi um momento muito marcante, a sua morte.
a chegada dos outros bispos, aí todos eles, né? Toda a novidade que trouxe, e você pegar assim, a gente poder fazer a leitura do panorama diocesano em todo o seu processo de transformação, isso é fantástico. Sim. Você pegar uma diocese com 10 padres, 15 padres que era na época, e hoje nós somos em quase 50, né? 51, se não me engano. E você vê como tudo foi acontecendo e como a mão de Deus foi guiando tudo isso, os momentos muito fortes, assim, tanto momentos bons como momentos difíceis, e você perceber a mão do Divino Espírito Santo mesmo, na intercessão da Imaculada Conceição, e conduzindo tudo, e fermentando e conduzindo tudo isso, né? E hoje, assim, a nossa diocese, uma diocese muito boa, uma diocese, um lugar bom de se viver, né? Um lugar bacana. E isso se deveu a essas mudanças que vieram, e tantas mãos que foram mudando. Outra coisa bonita que eu vejo foi o número de sacerdotes que cresceu exponencialmente, né? Na minha ordenação nós éramos 4, e depois disso, naquele tempo já contávamos com 16, 17 padres, e depois disso tantas ordenações vieram, inclusive a sua e tantas outras vocações surgiram, então foram momentos assim, eu não consigo apontar um. Eu acho que a nossa história é marcada por momentos muito marcantes, né, de muitas emoções e de belezas ímpares, né, dentro da nossa história vocacional, mas particularmente dentro da nossa história vocacional pertencentes à Diocese de Formosa. Não é? Você percebe que a Diocese de Formosa é um terreno muito fértil. Eu vejo assim, nós temos um potencial enorme, uma localização geográfica a nível de Brasil também privilegiada, mas nós ainda não conseguimos ser de fato aquilo que a diocese pode ser plenamente. Por exemplo, explorando o carisma, né, dos sacerdotes, o carisma do povo dessa região e de tantos outros missionários e padres e consagrados religiosos e religiosas que tem na nossa região para um projeto diocesano. Eu sinto isso ainda. Mas, por outro lado, eu sinto que nós estamos caminhando muito para isso. Estamos sendo preparados para esse projeto. Porque, como eu dizia, quando eu cheguei no ministério, o clero já era um clero bastante idoso, não é? Ele era de 30, 40 anos para frente, a média de idade. Então, quando eu cheguei com 28 anos, colegas meus chegaram um pouco antes, mais jovens, outros um pouco mais, nós baixamos a média da idade. E isso conta muito, porque quando nós chegamos, nós tínhamos uma demanda tremenda por obras, por construções, enfim, e nós tínhamos uma demanda pastoral muito, muito forte. Nós não tínhamos maturidade suficiente para isso, diferente de hoje. Sim. Hoje nós já temos essa maturidade. Você chega e pega um padre com 20 anos, você com o quê? 33. E com quanto de padre? 7 anos. E você vai pegar aí, vamos pegar aí gente chegando como padre, gente já maduro como eu, já veterano, né, com 20 e tantos. O que acontece com isso? Você tem o quilate sacerdotal na sua experiência e também de formação, porque nós fomos estudando, né? Mas nós temos assim, um potencial enorme para fazer dessa diocese uma bica de uma diocese, melhorando o potencial que ela tem, que não é ruim. Ele pode ser potencializado e melhorado e muito ainda. Então, assim, eu acredito muito nisso. E é essa a visão que eu tenho da diocese, né? E essa visão faz perceber que não tem um evento, né? Talvez fosse pessoalmente as transferências da minha própria ordenação, mas eu acho que o plano, né, histórico da diocese que é o grande momento, né? Você pegar esses anos entre os anos 90 e agora, os anos 20, né? 1990 e 2020, pegar o rasgo diocesano, a história diocesana desse período, a gente vai encontrar então um desenvolvimento fantástico aí, um crescimento extraordinário em todos os sentidos, né? E essa é a grande... essa história que me dá a emoção, né? E o desejo de continuar e viver também como sacerdote nessa diocese. Então são 20 anos de muita história, de muita experiência sacerdotal, e daqui a pouco o Padre Daniel vai continuar contando as suas experiências durante aí esses anos aqui em Posse, 4 anos, né, aqui na Paróquia Senhora Santana, mas também as suas experiências em outras paróquias em que por elas ele passou. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo e hoje com a presença ilustre do Padre Daniel.
bate-papo com o Padre Wagner e hoje nós estamos entrevistando o Padre Daniel, que é padre aqui em Posse, na paróquia Senhora Santana. Ele está contando para nós um pouco da sua experiência vocacional nesses 20 anos de sacerdote. Então, muita coisa ele vivenciou e nesse período, padre, de 20 anos, o senhor já atendeu muitas confissões, né? E a gente sabe que a confissão ela possui aquilo que nós chamamos de segredo de confissão, que é algo muito sério, principalmente para nós sacerdotes. Porque às vezes a gente encontra as pessoas com dificuldade de confessar, mas será que o padre vai contar? Será que o padre vai falar na missa, na hora da homilia? Explica para o povo que está nos acompanhando aqui nesta noite, o que é esse segredo de confissão? O segredo de confissão é uma das coisas mais sérias da vida do padre, né? E é um negócio muito melindroso, muito sério. E é algo que causa uma solidão tremenda também no padre. Por quê? Porque mesmo, vem a história do padre casado, né? Se o padre pudesse casar, né? Mesmo se ele fosse casado, o segredo da confissão jamais poderia revelar, não é? Porque isso é algo da intimidade de quem conta, de quem confessa. E outra coisa, a pessoa que confessa com o padre, essa pessoa não está dando nada para ele. Ela não dá direito sobre o que ela está contando. A pessoa não contou um negócio, ela não está me dando direito sobre aquilo, né? Até, inclusive, quando a pessoa procura o padre para confessar algo, a confissão que ela está fazendo, ela o procura porque confia que, de fato, aquele assunto vai ficar ali, né? A gente chama isso de foro interno, assim, foro interno. Quer dizer, a alma da pessoa ela não pode ser revelada para ninguém. E isso pode custar até a própria vida do padre, né? Certa vez eu assisti um seriado chamado, era um filme, um seriado, não sei, dentro de um processo de tipo novela, né? Você tem um capítulo hoje, outro amanhã, chamava da Globo, chamava Caso Verdade. No Caso Verdade existia um padre que o assassino do seu irmão veio confessar com ele e contou para ele que tinha assassinado uma pessoa e contou quem era a pessoa. Ele não sabia que o padre era irmão daquele sujeito. E agora, e o padre, como é que fica? Um drama, né? Como é que ele ia fazer? Ele ia lá entregar o cara para a polícia? Não ia, né? Então é um negócio muito sério, assim, isso da confissão. Lá no Caso Verdade, eu não sei como se desenvolveu, como terminou, mas aqui para nós, na vida real, isso é um trem muito complicado. Me lembro uma vez que eu era seminarista ainda, um padre foi assassinado. E aí o assassino foi se confessar. E eu ficava pensando, eu não conhecia o padre que foi o confessor, né, não era do meu convívio, mas eu ficava pensando assim, como é que é a cabeça desse padre, sabendo que aquele era o assassino do seu irmão padre? Sim. Né? E aí ele teve que guardar isso. Então assim, eu comecei dizendo que o segredo conflitivo da confissão causa uma solidão tremenda. E é nessa hora que você sente a solidão do ministério e o peso da confissão. Porque você vai ter que absorver alguém que matou alguém. Você vai ter que absorver alguém que cometeu um pecado grave. E vai ter que passar a mão na cabeça mesmo. Isso, e inclusive eu acho que é a dúvida das pessoas, isso, né? O cara pode ter feito o que for. O senhor tem que perdoar. Perdoar. E ali o perdão quem dá não é o meu perdão pessoal, também, né? Mas é o perdão de Deus que eu represento para aquela pessoa. E nessa hora morre a minha humanidade, em algum sentido. Porque tem que falar a presença do Deus que eu represento. Eu sou um outro Cristo. E o outro Cristo ele vem para salvar, não para condenar. Mesmo que aquela pessoa tenha feito algo que seja elemento de condenação. Mas eu estou ali para salvar, para perdoar mesmo aquela consciência. Então, na minha ordenação sacerdotal, o bispo foi Dom João Vilque, e ele falava, na pregação dele, me lembro como hoje, ele falou assim, olha, o que de mais difícil você vai encontrar na sua vida para exercer como ministério é o sacramento da penitência. Rezar a missa, moleza, o trabalho pastoral, moleza, tudo da vida do padre é um mole, dá para o padre viver e fazer. Agora, quando chega no ministério da confissão, aí vira um ministério mistério.
Porque é ali que ele se configura de verdade a Cristo, claro, nos outros sacramentos também, mas ali é que ele sente a sua configuração mais plenamente no Cristo, quando ele eleva a mão ungida e diz: eu te perdoo, eu te absolvo do teu pecado. É um dos momentos mais lindos e mais dramáticos da vida humana, da vida do padre. E assim, eu não sei, o senhor como padre, se experimentou isso. Muitas vezes a pessoa chega com um problema que na minha vida não está resolvido. E eu preciso encarar aquele problema com seriedade da pessoa. E encarar também o meu. E aí eu sou como meio que obrigado, sou obrigado a viver um processo de mudança e conversão muito sério, para que também eu esteja apto e preparado para atender essa pessoa que veio ali para se confessar. Apesar de que a absolvição que o padre dá não depende se ele tem conhecimento científico, psicológico, ou filosófico, sociológico para atender aquela pessoa. Independe. Mas, de qualquer forma, o sacramento da confissão choca frontalmente a vida do padre, porque ele também é chamado a mudança e conversão. Sim. É aí no sacramento da confissão. E é onde assim, por exemplo, por assim dizer, o nosso carro arde, né? Porque você vai ter que absolver alguém que, de repente, questiona a sua vida com a conversão que ela está vivendo, com o processo de vida que ela está fazendo. E eu também, aí na confissão, sou chamado à mudança. Então, é um dos ministérios assim, que eu acho mais bonitos, uma das dimensões do ministério que eu acho mais bonito da vida do padre, fosse esse aí da confissão. Agora, eu quero até comentar isso na nossa diocese. Em geral, a gente vê que na Diocese de Formosa, o respeito ao segredo da confissão é uma coisa fantástica. Aqui a gente vê mesmo os padres mais novos que chegam, né? E assim, cá entre nós, o padre um vai confessar com o outro, confissão também, né? Mas não existe aquilo de partilhar o segredo da confissão de alguém, nem na confissão do próprio padre. Porque quando ele vem confessar, por exemplo, o padre vai vir confessar comigo, ele vai falar o pecado dele. Ele não vai contar o pecado de Zé, de Mané, de Antônio, que confessou com ele. Porque esse é o segredo do túmulo do coração do padre Wagner. Ele não expõe isso. Ele vai contar da vida dele. Porque também tem isso, né? Que às vezes a pessoa pensa, não, o segredo o padre não pode contar para outras pessoas, né? Mas na confissão dele ele conta. Também não. Também não. Isso é um negócio muito sério, assim. E a gente sente, eu falar dos padres da diocese, a gente sente que os padres levam esse assunto muito a sério. De mais a mais, eu devo ainda dizer isso sobre esse assunto, que é o seguinte: se o padre revelar o segredo de confissão, ele fica suspenso do ministério no momento que ele comete isso. Isso é uma norma da igreja. Então, assim, a partir do momento que eu contei um segredo de confissão, naquele momento eu já não posso celebrar mais nenhum sacramento, eu estou suspenso da ordem. E o que eu fiz na minha vida? Olha, quis ser padre, poxa. E minha vocação foi confirmada ao longo do tempo. E foi sacramentalizada lá no dia da minha ordem. Eu não quero perder isso por nada. Daí, de novo, né, a tarefa que eu tenho de manter o segredo da confissão. Porque isso compromete a minha vida inteira e compromete também o meu ministério todo ele. O exercício dele. Sim. E isso é uma garantia que as pessoas podem ter de que o padre, de fato, tem, por um lado, a obrigação, e essa obrigação é porque ele pode perder o ministério dele, caso ele relate o segredo. E outra coisa, uma vez, vamos imaginar que o padre contou o segredo da confissão. Essa situação não é reservada ao bispo, nem à CNBB ou à Anunciatura Apostólica no Brasil. É reservada ao Vaticano. É o Papa que diretamente pode dispensar o padre daquele pecado que ele cometeu. Daí outro problema que leva a gente a ter o máximo de cuidado com a questão do segredo da confissão. Certa vez veio uma mãe e a filha para o padre atender a confissão. E aí a mãe quis que a filha viesse primeiro. E a moça fez a sua confissão e tal, e saiu. A mãe entrou em seguida: padre, eu quero confessar também. Mas tudo bem, vamos para a sua confissão. Padre, é o seguinte, eu vim na verdade saber o que minha filha contou. Olha o golpe. Mas assim, olha, o pecado da sua filha, se ela não te contou, não vai sair o que vou contar. Exatamente. Não é? Essas coisas. Mas assim, por exemplo,
o senhor contou que quando o senhor era seminarista, o cara tinha matado um padre, e se a polícia, e esse cara, o assassino se confessou, se a polícia decidisse obrigar o padre a contar, o padre tinha que contar, pode contar? Olha, mediante que você vai ser preso. Vai ser preso. Vai ser preso, né? Vai ser preso. Então não pode contar hipótese alguma. E mesmo a polícia, o ordenamento jurídico brasileiro respeita isso. Porque, por exemplo, em muitas profissões tem um segredo. Sim. Os advogados têm um segredo, os médicos têm essa tarefa do sigilo, né? E o padre, não só por profissão, né? Por exercício do ministério, mas por vocação e por lei da associação a que ele pertence, da associação, né? Da entidade a que ele pertence, que é a igreja. E a igreja tem a cura das almas. Então, assim, é parte inerente da vida da igreja a cura das almas. Daí, os ordenamentos jurídicos, né? Eu posso falar do brasileiro que a gente conhece bem, ele não pode obrigar em forma alguma, aliás, ele não pode obrigar ninguém a contar o segredo, de ninguém. Nem próprio, né? Então ele não pode obrigar o padre a contar um segredo de terceiros. Uma vez me aconteceu de que um psicólogo lá, ele estava fazendo um tratamento com uma pessoa e a pessoa se abria comigo na confissão em direção espiritual e não se abria com ele na terapia lá com ele. Ele queria, por tudo, que eu fosse com aquela pessoa lá no consultório dele para eu dizer para ele o que passava no coração daquela pessoa. Então, assim, é um negócio absurdo um negócio desse, não é? Eu, evidentemente, falei, não, se a pessoa não quer se abrir com você, não vou ser eu por contar da vida dela para você. Mas ele queria por tudo que eu fosse lá. Isso era um médico, né? Uns 10, 15 anos atrás. Agora, você imagina, um delegado chega para você e quer te obrigar por força de lei a contar um segredo, um sigilo de alguém? Primeiro, que ele não vai fazer isso. Segundo, que ele faça. O padre, por obrigação de consciência e por obrigação do dever que ele recebe na ordenação, ele jamais pode fazer um negócio desse. Achei bonito que o padre contava no início dessa pergunta sobre o mistério que é a confissão para nós, ao mesmo tempo é uma dor. Uma vez eu atendi uma pessoa, uma das minhas primeiras pessoas, há muito tempo atrás, em um determinado local, uma criança de primeira comunhão veio se confessar, começou a se confessar e do lado começou a chorar. Achei aquilo estranho, né, e tal, tudo isso. E aí eu tentei tirar o que estava acontecendo, né? Ela estava sendo abusada pelo padrasto dentro de casa, né? Menina de mais ou menos 11 anos de idade. E isso é doído para nós, porque e agora? O que o padre faz? Chama o conselho tutelar, denuncia, né? A gente não pode fazer isso, né? Não podemos fazer isso. Então, assim, ele tem que dar um jeito de aconselhar a criança, fazer alguma coisa, né? Contar para alguém, mas a gente vai levar isso para o túmulo, né? Vamos levar isso para o túmulo, a pessoa, né, que nos contou isso para o túmulo. É doído porque a gente se encontra impotente diante de certas coisas, né? Você está algemado, engessado no seu segredo. Exatamente. Para as pessoas justamente entender a seriedade que é o sacramento da confissão. Então você que está em casa, você pode confessar qualquer coisa para o sacerdote. Ele não vai ficar remoendo, nem pode também, a gente tem tanta coisa mais importante também para fazer do que ficar remoendo o pecado dos outros, mas a gente não podemos contar para ninguém, né? Estamos aí sobre o segredo da confissão. Bacana, padre, isso acho que tira dúvidas, né? Deixa eu só colocar um fato que aconteceu. Uma pessoa se confessou uma vez e voltou de novo, depois de um tempo, um ano talvez, e disse assim: padre, eu estive lá naquele dia e te contei, o senhor lembra? De fato, assim, a pessoa ficou sentindo como se eu estivesse fazendo um pouco caso da história dela. Eu fui explicar, falei: peraí. Você me disse, eu fiz questão de esquecer. Por quê? Sim. Porque não era algo que você estava me dando para mim. Eu não tinha por que guardar aquilo na minha alma e no meu coração. Não morreu ali, eu não tinha, né? Eu te absorvi no livro de Deus, aquilo apagou, no meu também. O meu HD está zerado no exatamente. Porque tantos outros vieram em cima desse, né? Aí depois assim, a gente escuta tanta coisa que você não dá para você. Um mutirão de confissões desse que a gente faz, a gente atende
100 ou até mais pessoas. Teve uma vez aqui nas confissões de primeira Eucaristia, eu atendi 200 crianças. Como depois você vai vir uma salada dentro da sua cabeça? Exato. Então, assim, é melhor você ouvir, acolhe a pessoa, às vezes até aconselha, porque a confissão ela não é para aconselhamento, é para perdão, né? Mas às vezes você aconselha, dá um pitaco ali, às vezes a própria pessoa pede uma orientação, mas olha ali, não tem um depois, não é? Eu particularmente faço o exercício de não guardar aquilo para mim, até porque é um peso, né? É um peso que a pessoa imagina para a gente que não seria, né? Exatamente. Apesar de a confissão não deixa de ser um desgaste físico, mental, espiritual também do padre, né? Exatamente porque naquela hora o padre funcionaria meio que como uma lixeirinha, né? A pessoa chega, joga o lixinho e vai embora. Sai toda feliz porque jogou o lixinho fora. Exatamente. Mas o padre é a lixeira. E a lixeira vai. Então você tem todo um desgaste emocional em cima daquilo ali que está acontecendo em volta da confissão. Mesmo que você não guarde, mas você ressente da emoção que a pessoa trouxe. Porque querendo ou não, a pessoa que vem para a confissão, ela vem uma pilha, né? Ela vem sem saber como ela vai ser recebida, se o padre vai brigar, se vai encher o saco, o que o padre vai achar, e vem uma carga emocional enorme em cima disso aí. O que torna a confissão algo muito especial, mas ao mesmo tempo algo um tanto quanto também desgastante. Física, espiritual e emocional também do padre, né? Então, assim, isso de guardar o segredo, para mim funciona como falou, eu sei o que você disse, pronto. E morreu aqui. E trato como algo que não é o que você me deu. Você não me deu nada. Você fez uma partilha comigo, mas você sai com tudo que é seu. E se apagou para Deus, apagou para mim também. E apaga para você também. Então zera. Tem que zerar isso. Porque senão é um negócio que vai perpetuar no tempo. Mas espera aí, a confissão é um rompimento como o passado. Então tem que morrer ali, literalmente. Né? Esse exercício eu faço. Já obrigado pelo ministério, né? Mas também pela minha consciência e pela forma como eu adotei de viver essa dimensão bacana que é o sacramento da penitência. Então a confissão é um dos mistérios, de tantos outros mistérios que o sacerdócio tem, mas também certamente você dentro de casa sabe que nós sacerdotes trabalhamos muito. E nesse período de pandemia parece que está pior, aí a gente está trabalhando mais ainda, né? Precisamos de mais férias, a gente está trabalhando bastante, graças a Deus. Mas você sabe se o padre recebe por isso? Você sabe se o padre ele tem um salário ou não? Daqui a pouco o padre Daniel vai responder para nós. Vamos para mais um bloco e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com mais um bloco do nosso programa Bate-Papo com o Padre Wagner e hoje o Padre Daniel tirando muitas dúvidas aí sobre o ministério sacerdotal, o que é o ser padre, né? No bloco anterior nós partilhávamos um pouco sobre o segredo da confissão. E agora, Padre, a gente gostaria que o senhor respondesse para nós, que o padre trabalha muito, certo? Mas o padre possui um salário? Falando de trabalho, a gente morre trabalhando, morre de trabalhar e o trabalho fica. Se o padre não tiver cuidado, um descanso, uma folga para as férias, ele morre aí e o trabalho fica. E eu falo isso de Monsenhor Zezinho também. Um homem abnegado que não estava em férias. Não é? Morreu, o trabalho ficou. Né? Mas, assim, às vezes você vai na igreja e você vê o padre lá todo bonito, né? Já paramentado, reza a missa, você pensa que é só isso. Mas até chegar ali, e depois que ele sai dali, uma vida que continua. Então, assim, se você às vezes passa pela sua cabeça que o padre não tem um ritmo de trabalho, né? Acompanhe o padre num dia de trabalho dele. Aí você vai ver que o ritmo não é tão simples assim e que a vida do padre é marcada assim pelo trabalho. Agora, na questão salarial, a nossa diocese não era, a experiência não era, porque mudou muito, a experiência não era muito diferente de outras dioceses. Quando eu fiquei padre, o salário era estipulado em 2 salários mínimos, né? Só que a diocese ela passava por uma carência muito grande, tanto de clero
quanto de ofertas de dízimos. Por quê? Porque nós vimos de um processo anterior dos padres dos Sagrados Corações, os holandeses, né, chamados holandeses, que eles recebiam dinheiro de entidades europeias para financiar o seu trabalho no Brasil e aqui na região. Tanto que eles criaram escolas, criaram hospitais, instalaram água, energia elétrica em várias cidades por onde eles passaram e construíram casas, doaram as casas para as pessoas, e isso ficou cravado na cabeça da população, que o padre era um cara de dinheiro, que era um cara rico, que a igreja era rica. Só que quando eu cheguei no ministério, e um pouco antes de mim o padre Joaquim, o padre Ribeirinho, o Monsenhor Epitácio, o padre Jair, o padre Gil e outros que vieram antes de mim, nós éramos chamados padres da terra, né, que era fruto do trabalho dessas missões, e que para nós foram cortados as torneiras, né, por assim dizer, da Europa. Então nós tivemos que lidar com aquilo que nós ganhávamos, com coletas e dízimos das comunidades por onde a gente passava. Não foi um processo, foi muito difícil isso aí. Então quando eu cheguei, eu fiquei sem salário, sem esse salário, mesmo sendo estipulado pela diocese, por quase 10 anos. Outros padres que moraram em outras cidades melhores, maiores, enfim, ou tinha uma consciência diferenciada, que não sofreu tanta influência dos holandeses, assim, essas comunidades tinham uma partilha mais forte, mas a grande maioria que teve os holandeses dentro não tinha. Então nós não tínhamos salário. E aí, com a chegada dos novos padres, novas demandas que foram aparecendo, a abertura de novas paróquias, foi surgindo a necessidade de nós nos organizarmos para isso. Então nós tínhamos uma desigualdade muito grande entre nós. Quem morasse nas cidades maiores, como Posse, como Formosa e Planaltino de Goiás, esses tinham algum recurso, né? E as paróquias podiam fazer ali alguma retirada e ele perceber aquilo como seu salário, né? Mas quem morasse em cidades como eu morei, Cabeceiras, Reciara, outros como Simolândia, a própria Alvorada, e aqui na nossa região, Divinópolis, então eram Cavalcante, enfim, né? Eram essas situações, e ainda hoje são bastante difíceis, naquele tempo era pior ainda. Então era uma vida bastante sofrida e com muito trabalho a fazer, e o padre não podia, por conta da dificuldade, enfim, até da mentalidade mesmo, tirar aquilo que ele pudesse chamar de salário. Há poucos anos, talvez 8 anos atrás, nós criamos o FAP, Fundo de Ajuda Presbiteral. Eu fui um dos mentores, junto com o padre Flauner e o padre Marcos Regis. Então nós criamos o FAP na diocese, onde as paróquias mandam aquilo que se chama de salário do padre, e aí conforme a capacidade de cada paróquia, e é feito um rateio entre todos os padres. Então hoje eu estou em Posse, o padre Wagner tem em Buritinópolis, mas eu ganho mesmo tanto que ele ganha lá. Isso é rateado entre nós. Então morar em Posse, morar na Catedral, ou morar em Guarani de Goiás, ou Cavalcante, que é uma realidade bastante dura, Alto Paraíso, ou em Buritinópolis, para o padre não faz diferença, porque ele vai ganhar do mesmo tanto que qualquer um ganha. Eu que estou aqui, ou o Wagner que está ali, ganha o mesmo tanto. Então isso trouxe para nós uma dignidade muito grande, e foi um salto enorme para o clero no Brasil. Por quê? Porque é uma experiência única, né? Exatamente. Experiência única que nós estamos vivendo aqui com esse rateio. O que eu quero dizer é o seguinte, que a maioria das dioceses, a grande maioria das dioceses, não tem isso. E algumas dioceses vieram perguntar para nós como é que é feito isso, porque é uma experiência que eles querem viver também nos seus clérigos, né? Mas a maioria não funciona assim. Hoje, como é que acontece? Chega um padre novo, ele já vai sabendo que tem a garantia de um salarinho, né? De onde ele pode tirar suas férias, de onde ele pode tirar sua roupa, né? Que muitas vezes a paróquia não pode dar, ou enfim, ele tem um dinheirinho dele, onde ele pode fazer suas viagens, onde ele pode cuidar da saúde de seus pais, que muitas vezes acaba sobrando para nós padres, cuidar da nossa família, não é? Ele pode tirar para um estudo, não é? Como muitos padres têm feito, que às vezes o padre Wagner, por exemplo, eu não sei como é que é a realidade da paróquia dele, mas se ele quiser estudar, se a paróquia não tem como fazer esse pagamento, ele, dentro do querer dele, é obrigado a tirar do salarinho dele.
não é? O que não está certo, deveria ser a paróquia que pagasse isso. Por quê? Porque ele está lá servindo, é a paróquia. O estudo que ele vai fazer é destinado para a sua própria paróquia, não é? Mas, de qualquer forma, o salário do padre serve para muita coisa. E em muitas realidades, o que tem salvo a permanência do padre naquela situação é o salário que ele recebe. Porque, afora isso, ele não daria conta de viver lá naquele lugar por conta da própria renda do local. E aí eu repito, por conta da mentalidade das pessoas que estão lá, que não faz uma partilha justa e digna que possa manter a vida do padre. Não é? E sabe o que é mais engraçado disso? E ainda pergunta assim, padre, por que você não casa? Brincadeira, né? Ganhando salário que ganha, casar é a última opção. Exatamente. Né? E é importante, padre, o povo saber que o nome que nós damos para aquilo que nós ganhamos não é salário, né? A gente fala salário aqui para ter a compreensão de vocês, mas é côngrua, né? Então existe essa nomenclatura para aquela contribuição, né? que nós recebemos da diocese. E hoje, como o padre bem falou, todos os padres da diocese recebem o mesmo valor, justamente por causa dessa experiência que, graças a Deus, aqui na nossa diocese deu muito certo. Mas o padre, ele tem o seu salário, tem a sua côngrua, mas se ele quiser trabalhar de uma outra forma, mesmo sendo padre, eu quero trabalhar como engenheiro, eu quero trabalhar numa escola, o padre pode ter uma profissão? É interessante, quando aqui no começo a gente começou a falar, dizíamos que o Monsenhor Zezinho foi professor, foi diretor, né? Lá é uma necessidade muito específica daquele tempo. Hoje, e nós temos também o Código de Direito Canônico que tem uma lei sobre isso, né? E lá se diz que o padre ele não poderia ter uma renda afora a que ele já tem da igreja. E, curiosamente falando, pelo que eu percebi do Código de Direito Canônico, ele não proíbe que o padre tenha uma profissão externa, mas ele proíbe que o padre tenha uma renda a mais, além do que ele já tem como clérigo, né? Então, assim, ele poderia ser professor, né? E particularmente na linha do magistério, do exercício do magistério, o padre ele não é proibido de fazer. E, pelo contrário, ainda mais nos tempos de hoje, em que cresce a mentalidade mundana, a presença de padres dentro das escolas, ela é até requerida, não é? E funciona como uma dimensão também da missão da igreja. Agora, outras profissões, como arquitetura, como advocacia e outras, aí desentoa muito daquilo que o padre é da sua vida ministerial, né? Então, isso que desentoa é que o Concílio Vaticano, que o Código de Direito Canônico, ele proíbe de fazer. Ele não tem uma lista lá do que pode ou não pode, mas ele orienta muito dizendo da missão afim da igreja. Qual é a missão afim da igreja? Se aquilo que o padre vai fazer está dentro da missão fim, é possível. Se o que o padre vai fazer não é missão fim, então fica meio complicado aí de ser feito. Na nossa diocese, o Dom Daí ainda não falou sobre esse assunto, né? Nós temos alguns padres aí, alguns que dão aulas, né? Estão nas escolas e tudo mais. Então, assim, houve uma permissão também da parte dele. Mas, por outro lado, em outros bispos que passaram, eles proibiram, a tendência era proibir que o padre tivesse uma atividade fora do exercício do seu ministério, mesmo como professor, né? Mas nós tivemos na diocese padres com assistência social. Eu tive um trabalho como secretário de cultura. Parte desse foram 2 ou 3 anos. Em parte eu recebia um saldo, né? Houve um bate-papo com a diocese, e metade desse tempo eu fiz um trabalho voluntário lá, até porque na cultura facilitava as próprias festividades e atividades da igreja dentro de suas festividades, né? A gente percebia valores para minimizar o custo das festas dentro daquela comunidade, e esses valores eram então transpostos para a Secretaria de Cultura. Então, eu trabalhei muito mais na formatação daquela secretaria do que como um agente mesmo, né? Enfim, e foi um trabalho muito bonito, que serviu de experiência tanto aqui para Posse quanto para alguns outros municípios da nossa volta. Aqui foi feito também, naquele formato foi feito. Mas a gente percebe que
para um padre, por exemplo, sair e ter um trabalho, ele precisa ter uma autorização da diocese para isso, porque é muito difícil de se conseguir. Principalmente se isso bater de frente com a missão fim da igreja, que é a evangelização. É mais difícil ainda. Mas tudo dialogando se ajeita, né? Exatamente. Se está dentro do plano diocesano um trabalho assim, vai. Acho que não pode deixar também um trabalho secular atrapalhar no serviço pastoral do padre, né? Porque ele é padre primeiro, né? Antes de qualquer coisa. Agora, se você perguntar para mim, você toparia? Não. Eu fui convidado certa vez para... sopraram, né? Dizendo que me convidariam para dar aula numa faculdade. Sinceramente, não. Por quê? A missão é vasta demais. Nós começamos falando que o padre trabalha demais, né? E aí você sai daqui para ter mais uma pasta fora, não dá. E outra coisa, o padre quer ser professor? Vai ser catequista. Você tem um monte de aluno lá, você tem um monte de criança aí na catequese, você tem a catequese da Crisma, você tem a primeira Eucaristia, você tem a catequese de adulto. Vai dar aula lá, sabe? Organiza bem o seu esquema de catequese dentro da sua paróquia. Não tem que pôr na tua cabeça e dar aula fora daí, não. E outra coisa, para nós, o salário que nós ganhamos não é muita coisa, podia ser melhor assim, né? Mas eu acho que já está dentro do que a gente, né, do que a gente pode levar uma vida digna, né? Dá para levar uma vida digna. E de mais a mais, a igreja já nos dá moradia, por exemplo, alimento. Né? Eu não tenho custo com água, energia, eu não tenho custo com isso. O salário que eu recebo, ele quase que se multiplica se eu for colocar essa conta junto. Então, eu tenho mesmo que me dedicar no trabalho da igreja. Eu acho que é por aí, né? E ter sempre essa perspectiva, né, de que o nosso povo exige muito, né? O trabalho nosso de padre já é um trabalho exigente, como o senhor bem falou, buscar fora vai dificultar certamente, uma hora ou outra vai acabar dificultando. Por exemplo, na cura de almas, né, que é o nosso papel principal, nós falamos aqui da penitência. Em muitos desses municípios não se tem um psicólogo, não se tem um assistente social, não se tem uma pessoa que possa ouvir e dar uma boa direção espiritual. E nisso, vai outro problema, o crescimento do espiritismo. Por quê? Porque eles estão detidamente sentados para o aconselhamento. E é o nosso povo que está indo lá. O padre ainda vai tirar tempo para fazer essas coisas que não é próprio do ministério. Aqui em Pós nós temos aí não sei quantos psicólogos vinculados à prefeitura, né, que a pessoa pode procurar e ter ali a sua terapia, né? Mas a grande maioria dos nossos municípios por aí não é assim, não. Então a pessoa precisa que o padre tenha tempo, sim, para estar sentado lá, para ouvir, para aconselhar, sabendo que essa parte aí da penitência, da escuta, da direção espiritual, é onde o padre realmente conduz seu povo. Não é voltar na pregação. É lá no confessionário, onde ele conhece a alma do seu povo, onde ele conhece o coração das pessoas que chegam ali, e é ali que ele dirige de verdade, preside verdadeiramente a sua igreja. É na solidão do confessionário. Não é? Agora, para isso precisa de tempo. De onde você vai tirar mais tempo? Exatamente. Para fazer alguma coisa fora da vida em missão do presbitério, com toda essa demanda que você tem. Não é? Exatamente. Então, nosso tempo é de vocês, então saibam usar de nós, porque a nossa vida é para servir justamente vocês que estão nos acompanhando. Padre, o Senhor, muitas pessoas já lá em Buritinópolis me falaram que conhecem o Senhor, né? O senhor já trabalhou lá em Buritinópolis, já fez algum trabalho pastoral e tal, tudo isso? Muitas pessoas já têm muita saudade do Senhor. Pois é, eu estive em Buritinópolis em algumas ocasiões, em muitas ocasiões. Né? Eu ainda era seminarista, Buritinópolis estava construindo aquela igreja, e a gente ia para lá, eu e o padre Valmir, na época nós éramos seminaristas, né? Nós íamos para lá e carregar pedra, carregar tijolo, comer as comidas gostosas dos almoços que me tiram. Um tempo muito bacana, uma experiência muito boa. E ali, muitos bons amigos, né? A gente pôde construir lá.
E uma coisa interessante de Buritinópolis é que naquele tempo já tinha uma liderança muito bonita de igreja. Não é? E me lembro que lá tinha uma renovação carismática muito forte na ocasião. E nem era um município ainda, já era, como expressão de igreja, já era muito forte. Sim. E assim, sem medo de errar, era até mais forte do que a própria Simbolândia, que é a sede da paróquia, né? E hoje eu não sei como vai, a gente mergulha dentro das nossas paróquias, a gente perde um pouco a percepção, né? Do que acontece em torno. Mas naquele tempo, como eu andava muito lá, a gente percebia que tinha coisas muito bonitas ali em Buritinópolis. E depois eu voltei várias vezes, e como sacerdote também, né? E pude ter a grata alegria de dizer que pude acompanhar o crescimento daquela comunidade, desde a confecção da própria Igreja Pedra, a Igreja Povo, e agora vendo por onde ela passa, né? O que tem acontecido de bonito dentro dela. E uma coisa bonita que aconteceu lá, entre tantas, foi a chegada do padre Diomar, né? Que deu um impulso naquela comunidade e depois a sua presença ali. Já por alguns anos, né? Sim, 4 anos. Isso, que tem dado uma fisionomia de igreja para a comunidade. Isso é uma coisa muito bacana, isso é muito bom. E a gente sente uma identificação, né? Entre o padre e a comunidade e o padre. E quando isso acontece, o resultado é um crescimento, é um melhoramento das estruturas, né? É um melhoramento da participação do povo dentro da igreja. E Buritinópolis, quando você coloca no mapa da diocese, ele, por ser uma comunidade pequena, mas ele não fica muito atrás, né? Do andamento diocesano, né? De comunidade do Night e até de outras, né? Porque às vezes você pega a paróquia muito grande e acha que é muita coisa. Na hora que você vai ver, comunidades menores dão um show muito mais espetacular do que uma paróquia muito grande. Porque numa paróquia grande, não dá para você fazer pequenas ações, tem que ser grandes também. Mas, percentualmente, você não atinge a comunidade como se atinge numa cidade pequena, numa comunidade pequena. Então, a Buritinópolis tem sua beleza, assim, e é uma comunidade linda, feita de pessoas bastante integradas, leigos bastante comprometidos, né? E não só de hoje, porque os que chegaram hoje são frutos, né? São filhos espirituais daqueles que vieram antes e que ainda estão lá, por exemplo, Elias, né? O seu Emílio, a dona Joaninha, e aquela turma bacana toda ali de volta da igreja, né? Sim. Então, é bacana. E Deus abençoe muito essa comunidade de Buritinópolis, São Francisco Xavier, que continue crescendo sempre cada vez mais. Como dizia São Domingos, em progressos sempre constantes, né? E eu acho que a gente está conseguindo, né? Devagarzinho, né, meninas? Fazer esse progresso, né? Devagar, mas a gente está chegando. E bacana, Padre, saber que o senhor fez parte dessa história, faz parte dessa história aí de Buritinópolis. A gente escuta muitas coisas boas, de amizade mesmo, né? Que o senhor constituiu nesse tempo que lá o senhor trabalhou. Padre Valmiro, juntamente com o Padre Valmiro, eu sou muito do saudoso Padre Valmiro lá na nossa comunidade. Padre, já caminhando aí para o fim do nosso programa, que está sendo bem legal, está sendo bem gostoso o bate-papo de hoje, as respostas que o Padre Daniel está dando diante das perguntas, mas nós não poderíamos terminar, antes dessa última pergunta, no intervalo do bloco, o Padre perguntou se o Monsenhor Zezinho estava enterrado aqui na paróquia dele, o senhor falou que sim, né, que estava. E nós vamos passar agora para vocês, nós fizemos uma visita lá no túmulo do Monsenhor Zezinho, lá na igreja, onde o Padre vai apresentar um pouco para nós. Então, a gente vai colocar para vocês acompanhar como foi essa visita ao túmulo do Monsenhor Zezinho.
Nós acabamos de visitar o túmulo do Monsenhor Zezinho, que está aqui dentro da paróquia Senhora Santana desde 2002, né, Padre? Que o senhor acabou de falar para nós. O senhor tem algum projeto para algum local ali do túmulo? Temos sim, temos um projeto. A ideia é fazer lá um museu onde a gente possa guardar os pertences do Monsenhor Zezinho e também alguns pertences antigos aí da paróquia, né, dessa igreja. E tem muita coisa que a gente quer guardar para não se perder, né? Sim. Mas o padre Hélio, não faz muito tempo, escreveu um livro onde relata muito da vida do Monsenhor e lá está guardado muito dos desenhos que o Monsenhor Zezinho fazia. Desenhos, poesias, riscos, né, rabiscos, estão guardados lá. O nome do livro é Gestas de um Profeta. Se alguém quiser ter acesso, se não me engano, a livraria Sim, a Casa da Imaculada. Casa da Imaculada, em Formosa, você encontra esse livro. Aqui na paróquia também nós devemos ter alguns exemplares aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí de conhecer o túmulo do Monsenhor Zezinho. Se você mora aqui em Posse ou aqui na vizinhança, se quiser vir até a paróquia, conhecer, até mesmo fazer as suas orações, seja muito bem-vindo. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí da nossa visita ao túmulo do Monsenhor Zezinho, o saudoso Monsenhor Zezinho, muito importante aqui para a Posse, para os fiéis de Posse, mas também para toda a diocese. Padre, a última pergunta do nosso programa hoje é a seguinte: como tem sido na paróquia do Senhor a experiência de um novo jeito de ser igreja nesse período de pandemia? Quais ações que o Senhor tem tomado para estar junto com o seu rebanho? Quando a gente chegou, o Senhor, antes de começarmos o programa, o Senhor estava falando que tem que se reinventar, né? Como é que está sendo aí? Quais são as ações? Está fácil? Não está? Como é que está esse processo? O mais difícil é você segurar as pessoas em casa. Verdade. Esse é o desafio. Agora, no primeiro momento, assim, foi aquele choque, né? Aquele susto maior, assim, todos levamos, né? E depois eu fiz o propósito de abrir a igreja. Passei uma semana aí observando para onde as coisas iam, tentando entender o que estava acontecendo. Mas depois de uma semana, 15 dias, já chamei para o povo: olha, vamos abrir a igreja. As autoridades estão aqui, o prefeito também muito simpático, né? Também muito católico ele. E aí, frente aos decretos que foram saindo, ele foi muito sensível à questão religiosa, não só comigo aqui, nós, Igreja Católica, mas com também as outras religiões, né? Então nos permitiu os cultos. Aí colocou lá as porcentagens que tinha que ter dentro da igreja, fez os parâmetros, né, pela lei, e nós então recomeçamos. Mas não está sendo muito fácil não, porque primeiro as pessoas não vindo à igreja, você perde muito a questão espiritual. Exato. E o que eu percebi? Não, o fechamento, o fato de não sair, não poder sair, gerou muito um problema psicológico muito forte, né? E hoje as pessoas estão muito mais sensíveis. Então qualquer coisa a pessoa desaba, qualquer coisa a pessoa, às vezes é um problema, a pessoa já está assustada, já está melindrada, né, nessa situação. E distante da fé é pior ainda. Então esse quadro ele agrava mais ainda. Então assim, o isolamento ele é também fonte de doenças. Por isso que eu quis logo abrir a igreja. Já coloquei logo 4 missas no domingo e estou divulgando e falando para as pessoas virem. Outra tarefa que nós tivemos foi o mergulho nas redes sociais, né? Eu estava começando ali meio incipiente, meio sem querer também. Eu acredito muito na paróquia física, né? Na paróquia local. Mas foi um meio também de eu alcançar meu povo. Então não injetei muita força nisso para sair fora dos meus limites, né? Mas agora uma das coisas que a gente vai ter que reinventar vai ser a paróquia virtual, né? Nós vamos ter que entrar nessa paróquia. Vamos ter que entrar nessas ferramentas. E aí nós celebramos a festa do Divino, nesse naipe aí, né? Então nós fizemos, foram 10 celebrações, 12 ao todo, porque teve folia, teve a cavalhada, então nós tivemos que fazer mais 2, né? Então foi um momento bastante rico, bastante bonito, muito participativo.
Nós tivemos ali em torno de 5 mil visualizações por evento. Então nós tínhamos em torno de 10 a 15 mil pessoas assistindo ali, né? E a gente sabe que o alcance disso é internacional, né? E esse foi um dos pontos que nós tivemos que reinventar. O outro foi ser muito criativo para que a rede social ela transmitisse a alma daquela liturgia, né? A alma daquele evento que você está celebrando ali. Então, de uma certa forma, o grande desafio era você fazer com que a pessoa que estava assistindo à distância, ela se sentisse bem perto, né? Como se estivesse ali na frente do altar, né? Então, esse foi outro desafio, a gente teve que reinventar isso. E, de mais a mais, levar as pessoas a perceber também um outro modo de ser igreja, mas continuar sendo, né? E aí entra a vida virtual, né? A questão, por exemplo, das contribuições, coletas, o próprio dízimo, né? Você ter que reinventar isso é muito interessante. Agora, por um lado, um ganho que eu penso que a gente teve foi as pessoas perceberem quão importante é a fé, primeiro. E segundo, quão importante é o veículo da fé, o instrumento da fé, que é a igreja. A igreja, o padre, a liturgia, né? O aspecto visual, teatral também, que a igreja oferece na sua liturgia, né? E que importância tem isso para ela, o fato de ela não poder acessar isso mais de perto, como ela podia antes. Eu recebi muitas mensagens pessoas dizendo o seguinte: padre, que interessante, né? Eu tive tanta oportunidade de ir numa missa e não ia. E como era importante eu ter ido, e como era importante para mim saber que podia ir. E agora eu quero, mas não posso. Né? Então, e a gente percebe uma dor e um sofrimento muito grande. Agora, por outro lado, a pandemia é um desafio enorme em todos os sentidos. Mas para a fé é um outro desafio, é um outro naipe de desafio, que vai dizer assim, qual é a fisionomia do povo católico? Não é? Você é católico mesmo ou não? E como é que era a sua catolicidade, a sua pertença, o seu sentido de pertença? Que qualidade de fé movia você, montanha, né, para essa fé, para a prática dessa fé e a prática dessa religião? E depois levar as pessoas a perceber a beleza da religião, porque muitas vezes a pessoa para no físico, né? Para no teatro da liturgia e ela não consegue, para na pessoa do padre. Eu fui com a cara desse padre, eu não fui, né? Para aí no padre. E agora as pessoas estão sendo desafiadas a ir além disso e perceber que a religião é um valor para a vida dela, depende do aspecto da igreja, da toalha do altar, de quem está lá cantando ou fazendo a liturgia e do próprio padre que preside, não é? Porque na verdade a religião tem esses elementos, mas ela é mais que isso, não é? Ela tem aquele efeito que é próprio da religião, ligar e desligar, né? Qual é o meu contato com Deus e que ponte eu uso? A religião. Então agora, esses desafios todos, e o grande desafio que eu vejo é o de que a gente vai ter que reinventar, para mim é a palavra mágica, mas que as pessoas vão passar por esse crivo, né? Peraí, qual é a tua fé? Qual a qualidade da tua fé? E qual o relacionamento que você tem com essa fé através do elemento igreja, do sacramento universal de salvação que é a igreja? Então essa visão ela será muito purificada nesse processo. Eu falo da própria eclesiologia, né? Ela vai ser muito purificada agora nesse processo. Está sendo, né? E nós estamos sendo levados a questionar mesmo profundamente as bases da nossa fé. E eu digo assim, aquilo que Jesus dizia, aquele que tem fé será salvo, aquele que não tem não será. E me parece que o tempo da pandemia está levando as pessoas a exatamente esse ponto. Né? E aí, como é que é a tua fé? Você vai ser levado pela fé ou pelo medo? Se for pela fé, vamos junto. Se for pelo medo, você já vai ficando para trás. Porque o medo vai te paralisar e você não vai conseguir seguir. E é o que está acontecendo agora. E hoje vocês estão presentes no Facebook, a paróquia está presente no Facebook. O que mais? No YouTube também? Nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube e nós estamos no Instagram. São as 3 grandes redes, né? Se as pessoas querem acompanhar a missa do Senhor, então elas procuram como
no YouTube, no Instagram ou no Facebook? Qual nome? Hoje a gente está melhorando, ampliando isso aí, né? Melhorando. Nós estamos no Facebook, no Passo com Posse. Passo com Posse. Vai estar aparecendo agora no nosso chat, tá certo? O endereço. O Passo com Posse é de qual? Passo com Posse é da paróquia, oficial da paróquia. Isso, mas é onde? No YouTube ou no Facebook? Facebook. No Facebook, aqui. No YouTube e no Instagram, nós estamos no Festa do Divino Posse. Festa do Divino Posse. E nós vamos usar mais o Festa do Divino Posse YouTube, por conta da facilidade que ele tem de acesso, né? As pessoas acessam mais facilmente ele do que outro instrumento, né? Como o Facebook não é tão... E o Instagram também. O Instagram, complicado que ele, 1 hora de prazo ele corta, né? 1 hora de prazo ele corta. Então você tem que ficar dentro daquele quadradinho de 1 hora. E a YouTube não, ele tem essa facilidade de você ter um tempo maior, parece que são até 9 ou 10 horas, né? Ou 5, não sei, não lembro agora. E você tem a facilidade de acesso por mais instrumentos. Desde via internet na TV diretamente, no smart, né? Até nos aparelhos, seja qual for, você tem mais facilidade de acesso do que as outras mídias. Né? E vocês estão no rádio também, não é? Ou não está transmitindo mais as coisas? Não, nós fizemos a novena do Divino via rádio, né? Foi onde nós entramos também aí, porque a gente queria atingir aquelas pessoas mais distantes, onde a internet não chega e o rádio chega. Então nós estivemos aí nesse período. Mas agora não estamos mais. Estamos aí vendo a possibilidade de um horário às 7h da manhã, 7h30 da manhã, no domingo. Mas aí até lá a gente vai divulgando para todo mundo, o pessoal entrar e participar com a gente. Então a paróquia Senhora Santa Lourdes se encontra no Facebook, no Instagram e no YouTube. Os endereços estão passando agora no nosso chat para que você possa acompanhar, se assim você desejar, as missas. São somente as missas hoje que são transmitidas? Hoje, por enquanto, como nós estamos entrando no processo ali, né, vamos fazer isso. Mas o Festa do Divino, nós temos o texto uma vez por semana. Então, paradinho que terminamos agora, estamos aí reorganizando, né, também a festa do ano que vem já. Nós já começamos. A gente pegou aí mais ou menos 1 mês, 45 dias para preparar essa reabertura de preparação da festa. Mas agora nós vamos voltar então durante a semana. A minha ideia, Padre Wagner, eu tenho uma série de atividades aqui na igreja. Então, na segunda-feira tem o texto dos homens, na terça-feira tem a novena de Nossa Senhora, na quarta-feira tem um grupo de oração, na quinta tem a missa com bênção do Santíssimo, na sexta tem um grupo de oração, no sábado também, e no domingo 4 celebrações. Então, como nós estamos entrando agora, o que a gente vai fazer? A ideia é fazer uma programação semanal. Bacana. Todos os dias da semana você tem alguma atividade ali movimentando. Né? Sim. Porque ela já existe. A única coisa que eu tenho que fazer é transformá-la numa linguagem para a mídia, né? Exatamente. Para que de fato as pessoas possam acompanhar de onde elas estão. Quer dizer, criar a facilidade do acesso. Sim. De estando em casa, poder estar vinculado, participando. E também outra preocupação é alimentar esses canais, né? Porque não basta a gente suar para correr atrás de 1000 inscritos aí e depois, né? Como é que a gente alimenta isso? Então tem que ter conteúdo. Padre Daniel, muito obrigado por todo o conhecimento, pelas respostas das perguntas, por o senhor ter aceitado o convite. Espero que você daí de casa tenha gostado. Foi uma entrevista bacana, foi uma experiência enriquecedora, certamente para vocês que estamos acompanhando, mas para nós também. Padre, muito obrigado, espero poder contar com o senhor em outras oportunidades. Seja muito bem-vindo lá na nossa capela São Francisco Xavier. Se tiver uma folguinha, né, quiser aparecer por lá, será muito bem-vindo. E as suas considerações finais para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, eu quero, antes de mais, agradecer ao Padre Wagner pelo convite, a equipe Pascom, né, de Buritinópolis, né, muito simpáticas as moças. Também estender esse abraço aos demais membros, né, da Pascom, da comunidade, e um grande e forte abraço a toda a comunidade aí de Buritinópolis, né, todo carinho, todo afeto, toda amizade que vocês me devotam, pode ter certeza que é recíproco. E eu deixo aqui aquele forte abraço e também a bênção, né? E pedindo a Deus que a paróquia de vocês, todas as dimensões dela, possa crescer em todos os sentidos. E, de fato, aí na comunidade,
vocês expressarem o rosto do Cristo, que é comunidade, né? É sentido da Trindade, que é comunidade, mas que a paróquia de vocês também seja o espelho que é, mas cada vez melhor, né? Também para outras comunidades que aí em volta de Brutinópolis, com contato com vocês, possam também se espelhar. E agora via mídia, né? A paróquia vai muito mais longe. Certeza que vai. Daí a gente pede que o Senhor reze por nós, né? Para que a gente possa ser cada vez mais fiéis a Deus e também à Igreja. Muito obrigado a você que nos acompanhou e não esqueça, próxima terça-feira às 7 horas da noite, nós temos mais bate-papo com o Padre Wagner. O senhor pode dar a bênção para a gente? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Deus abençoe e até terça-feira que vem, se Deus quiser.